de uma potência? Uma potência é representada da seguinte forma: A elevado a N, onde A é o que nós chamamos de base e N é o expoente. Quando eu escrevo A elevado a N, corresponde a pegar o A e multiplicar por A, por A, por A, ou seja, multiplicar o A por ele mesmo. Quantas vezes vai aparecer o A nessa multiplicação? O A vai aparecer N vezes. Marivaldo, mas quando você usa letras para explicar, eu não entendo muito bem. Mas a gente tem que começar a se acostumar a trabalhar genericamente. Mais adiante, vamos precisar ter esse entendimento. Então, vamos substituir por números. O que é 2 elevado à quinta potência? Corresponde a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5 vezes vai aparecer o 2. O 2 é a base. E por que o 2 apareceu 5 vezes? A quantidade de vezes que o 2 deve aparecer neste produto corresponde ao expoente. 2 elevado à quinta potência, ou 2 elevado a 5, corresponde a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E quanto é 2 elevado à quinta? Vamos lá? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Marivaldo, mas a proposta é potências de números racionais. 2 é um número natural. Mas todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional. Então, quando eu falo em números racionais, eu estou englobando o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, as frações, as dízimas periódicas, tá ok? E todos os números decimais exatos. Então, outro exemplo, eu tenho 2 terços e quero elevar a terceira potência. Ou, se preferir, quando o expoente é 3, nós chamamos de cubo. 2 terços elevado ao cubo. O que corresponde a 2 terços elevado ao cubo? Qual o expoente? 3. Então, a base, que é 2 terços, vai se repetir 3 vezes. Marivaldo, é uma multiplicação de fração, que é fácil. Eu multiplico os numeradores e depois multiplico os denominadores. Exatamente. Sendo assim, 2 terços elevado ao cubo corresponde a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Ou seja, 2 terços elevado ao cubo corresponde a 8/27. Agora, é bom lembrar que eu poderia também ter resolvido por um outro caminho. Eu poderia ter utilizado aqui a propriedade distributiva. Ou seja, o que é 2 terços elevado ao cubo corresponde a 2 elevado ao cubo sobre 3 elevado ao cubo. Ou seja, o que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. O que é 3 elevado ao cubo? Corresponde a 3 vezes 3 vezes 3. Concluindo, eu ia ficar com 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Eu chegaria ao mesmo resultado. Mais um exemplo aqui. O que seria 2 décimos elevado ao quadrado? 2 décimos elevado ao quadrado. Primeiro, eu sei que 2 décimos corresponde ao quê? 2 sobre 10. E daí que eu vou responder da mesma forma que eu respondi o exemplo anterior. 2 décimos elevado ao quadrado corresponde a 2 décimos vezes 2 décimos. Multiplico numeradores, 2 vezes 2, 4, e multiplico denominadores, 10 vezes 10, 100. Agora alguém poderia questionar, Marivaldo, mas é um número decimal. Você vai dar a resposta na forma de fração? É uma forma de dar essa resposta. A outra é lembrar, a vírgula está aqui, ó. Se eu vou dividir por 100, 100 tem quantos zeros? 2.
eu vou correr a vírgula 2 casas para a esquerda. Ou seja, o 4 está aqui, a vírgula está aqui na frente, vou correr a vírgula 1 casa, 2 casas. Ou seja, 0,2 elevado ao quadrado, ou 2 décimos elevado ao quadrado, é igual a 4 centésimos, ou se preferir, 0,04. Vamos ver aqui mais 3 exemplos. 1,2 elevado ao quadrado. Eu sei que 1,2 corresponde a 12 dividido por 10. Por que, Marivaldo? Porque a vírgula do 12 está aqui na frente. Dividir por 10, um zero. Corresponde a correr a vírgula 1 casa. Ou seja, 12 dividido por 10 corresponde a 1,2. E daí que 1,2 elevado ao quadrado corresponde a 12 décimos elevado ao quadrado. Ou seja, corresponde a 12 décimos vezes 12 décimos. E daí multiplicamos os numeradores e os denominadores. 12 vezes 12, 144. 10 vezes 10 é igual a 100. 144, a vírgula está aqui na frente. Se eu vou dividir por 100, lembrando aqui, 2 zeros, eu vou pegar a vírgula e voltar 2 casas. 1, 2. Ou seja, 144 centésimos eu posso escrever como 1,44. Ou seja, 1,2 elevado ao quadrado é igual a 1,44, ou se preferir, 1 inteiro e 44 centésimos. E agora eu tenho 5 centésimos elevado ao cubo. Peraí, o próprio nome já me ajuda a saber como escrever a fração 5 centésimos, ou seja, 5 sobre 100. Está elevado ao cubo. Ou seja, corresponde a 5 centésimos vezes 5 centésimos vezes 5 centésimos. E agora, multiplicamos os numeradores. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E agora multiplicamos os denominadores, ou seja, 100 vezes 100 vezes 100. Pô, Marivaldo, é uma conta imensa. Não é porque eu estou multiplicando potências de 10. Potências de 10, como assim? 10, 100, 1000, 1 milhão. Quando a gente multiplicar potências de 10, basta contar quantos zeros eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como resultado deste produto, teremos 1 mais 6 zeros, ou seja, 1 milhão. E agora, como encontrar o número decimal correspondente a essa fração? Simples. Eu tenho 125. A vírgula se encontra aqui na frente. Quantas casas a vírgula vai correr para a esquerda corresponde à quantidade de zeros que eu tenho aqui. Ou seja, 6 casas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula se encontrava aqui e ela voltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Ou seja, 0,05 elevado ao cubo, ou se preferir, 5 centésimos elevado ao cubo, corresponde a 125 milionésimos. Vamos a mais um exemplo. 5 meios elevado ao cubo. Eu sei que corresponde a 5 meios vezes 5 meios vezes 5 meios. Multiplico os numeradores. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E multiplico os denominadores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, 5 meios elevado ao cubo, ou 5 meios elevado à terceira potência, corresponde a 125 oitavos. Vamos rever agora as propriedades das potências. A primeira propriedade, produto de potências de mesma base. Eu tenho A elevado a N multiplicado por A elevado a N. Duas potências que têm a mesma base. Como é que devemos agir? A gente conserva a base e soma os expoentes. Como assim, Marivaldo? Vamos aqui. Se eu tenho
2/3 elevado ao quadrado vezes 2/3 elevado ao cubo. Eu tenho aqui o produto de duas potências de mesma base. A base é igual a 2/3. O que é que a propriedade manda fazer? Eu simplesmente conservo a base, ou seja, repito a base, e somo os expoentes, ou seja, 2 mais 3 é igual a 5. Ou seja, 2/3 elevado ao quadrado vezes 2/3 elevado ao cubo é igual a 2/3 elevado à quinta potência. Outro exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, 0,3, ou seja, 3/10 elevado à quinta potência, vezes 3/10 elevado à sétima potência, como é que eu devo agir? Produto de potência, ó, de mesma base. Eu devo conservar a base, ó, 3/10, e somar os expoentes. 5 mais 7 corresponde a 12. Ou seja, 3/10 elevado à quinta potência vezes 3/10 elevado à sétima potência é igual a 3/10 elevado à 12ª potência. Ou, se preferir, 3/10 elevado a 12. A outra propriedade que a gente não pode esquecer é a divisão de potência de mesma base. Como é que a gente deve agir nesta situação? Se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, estou dividindo duas potências, mas elas têm em comum o quê? A mesma base. E o que é que a propriedade diz? Na divisão de potência de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então vamos ver aqui um exemplo. 7/8 elevado à quinta potência, dividido por 7/8 elevado à terceira potência. O que é que a propriedade diz? Como é que eu devo agir numa divisão de potência de mesma base? Eu devo conservar a base, ou seja, repetir a base, e subtrair os expoentes. 5 menos 3 é igual a 2. Ou seja, 7/8 elevado à quinta potência, dividido por 7/8 elevado à terceira potência, corresponde a 7/8 elevado à segunda potência. Ou, se preferir, 7/8 elevado ao quadrado. Outro exemplo aqui. Se eu tenho, por exemplo, 0,2, ou seja, 2/10 elevado à quarta potência, dividido por 2/10 elevado à terceira potência. O que é que a propriedade manda fazer? Conservo a base, 2/10, e subtrai os expoentes. Ou seja, 4 menos 3 corresponde a 1. E aqui a gente deve lembrar que todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, 2/10 elevado à quarta potência dividido por 2/10 elevado à terceira potência é igual a 2/10. A outra propriedade que a gente não pode esquecer é potência de uma potência. Eu tenho A elevado a N elevado a N. Eu tenho uma potência elevada a um expoente. O que é que a gente deve fazer? Conserva a base e multiplica os expoentes. Como assim? Eu tenho 2/3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Eu tenho uma potência elevada a um expoente. O que é que a regra manda fazer? A regra manda conservar a base, 2/3, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Ou seja, 2/3 elevado ao quadrado elevado ao cubo corresponde a 2/3 elevado à sexta potência. Outro exemplo. Eu tenho 3/100 elevado ao quadrado elevado à quinta potência. Ou seja, eu tenho uma potência de uma potência. O que é que eu devo fazer? Eu devo conservar a base, 3/100,
e multiplicar os expoentes, ou seja, 2 vezes 5, 10. E agora vamos ver algo novo. Potência com expoente negativo. Marivaldo, o expoente da potência pode ser negativo? Quando é que isso surge? Por exemplo, imagine que eu tenho aqui 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à sétima potência. O que é que a regra diz? Divisão de potências de mesma base. A gente deve conservar a base e subtrair os expoentes. E agora, vamos concluir aqui essa continha aqui. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 5 menos 7. 5 menos 7 é menos 2. Só lembrando, sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Ou seja, 7 menos 5 dá 2. O maior número é o 7. O sinal dele é negativo. Ou seja, 5 menos 7 é igual a menos 2. Então, veja que surgiu aqui uma potência com expoente negativo. 2 elevado a menos 2. E agora, Marivaldo, quer dizer que vamos trabalhar também com potências com expoente negativo? Tem como se livrar do expoente negativo? Tem. É isso que a propriedade vai dizer para a gente. Se eu tiver uma fração de base aqui, ó, A sobre B, ó, o expoente é negativo. Se eu quiser trocar o sinal do expoente, basta inverter a base. Ou seja, a base não é A sobre B. Se eu inverter aqui, colocar B sobre A, eu posso trocar o sinal do expoente. Não ficou claro? Eu tenho 2/3 elevado a menos 4. Se eu quero trocar o sinal do expoente, basta inverter a base. Ou seja, 3/2 elevado à quarta potência. Ou seja, se eu inverto a base, quem é numerador passa a ser denominador. Quem é denominador passa a ser numerador. Eu inverto o sinal do expoente. Eu troco o sinal do expoente. Sim, Marivaldo, mas como agir? Como inverter a base num caso como esse? Simples. O que é 2? Eu posso escrever 2 como uma fração. 2 sobre 1 elevado a menos 2. Então, quem é minha base? 2 sobre 1. Se eu quero trocar o sinal do expoente, o que é que eu devo fazer? Eu devo inverter a base. Ou seja, o denominador era 1, agora ele é o numerador. O numerador era o 2, agora ele é o denominador. Agora eu posso inverter o sinal do expoente. Ou seja, o expoente que era negativo, agora é positivo. Ou seja, se eu tenho 2 elevado a menos 2, isso é o mesmo que 1/2 elevado ao quadrado. Que a gente pode desenvolver, ó. É 1/2 vezes 1/2. 1 vezes 1 é igual a 1, 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, 2 elevado a menos 2 é igual a 1/4. Então, vamos resolver aqui esse exemplo. Eu quero simplificar essa expressão. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um produto de potência de mesma base. O que é que a propriedade manda fazer? Conservar a base e somar os expoentes. 3 mais 5, 8. Aqui eu tenho um produto, mas veja que eu tenho aqui uma potência de uma potência. Vamos primeiro resolver aqui essa potência de uma potência. Então, vamos repetir aqui, ó, 2/10 elevado ao quadrado, resolver essa potência de uma potência. O que é que a propriedade manda fazer? Conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Agora eu tenho um produto de potências de mesma base. Então vamos lá, 0,2 elevado a 8 sobre produto de potências de mesma base. Eu devo conservar a base e somar os expoentes. 2 mais 6, 8. E finalmente eu tenho uma divisão, ok? Lembra que esse traço horizontal da fração corresponde a uma divisão.
divisão de potência de mesma base. Eu devo conservar a base e subtrair os expoentes. Ou seja, 8 menos 8 é igual a 0. E aí a gente lembra que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Não importa, 1 milhão elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 0 é igual a 1. 0,2 elevado a 0 é igual a 1. Então vamos lá? Eu tenho um produto de potências de mesma base. O que é que eu devo fazer? Conservar a base e somar os expoentes. Ou seja, 2 mais 4, 6. E eu tenho embaixo aqui, ó, uma potência. Lembrando que uma fração nada mais é que uma divisão. Ou seja, esse sinal horizontal aqui, ó, da fração corresponde ao símbolo da divisão. Então veja que eu fiquei com a divisão de potência de mesma base. E a propriedade manda fazer o quê? Manda conservar a base e subtrair os expoentes. Ou seja, vou ficar com 2/3 elevado a 6 menos 10. Sinais diferentes, eu subtraio, 10 menos 6 dá 4, e conservo o sinal do maior, que é o maior número, 10. Qual o sinal dele? Menos. Então, eu fico com 2/3 elevado a menos 4. Mas, Marivaldo, eu não quero ficar com o expoente negativo. Tranquilo, eu posso simplesmente inverter a base. Ó, 2 é o numerador, 3 é o denominador. Ó, inverto, 3 agora é o numerador e 2 é o denominador. E agora eu posso inverter o sinal do expoente. Não é o sinal de menos, agora vai passar a ser positivo, mais 4. Ou seja, 2/3 elevado a menos 4 corresponde a 3 meios elevado à quarta potência.